E aí, irmão Levi, vamos analisar por um outro ângulo esse mesmo assunto? Quanto mais estudarmos sobre esse assunto, mais vai ficar fresquinho na nossa memória, pois num futuro muito próximo vamos precisar de todo o conhecimento da Bíblia que temos sobre este assunto. Hoje nós vamos estudar sobre as 3 fases da besta, ok? Vamos ver? Apocalipse 17, verso 8 está escrito: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Você pode analisar que o mensageiro celestial, enviado por Jesus Cristo para interpretar ou desvendar o mistério simbólico para João e para nós que viveríamos nos últimos momentos da história, ele se utiliza das 3 colunas do tempo para nos ajudar a entender melhor a revelação de Jesus. Ele se utiliza da primeira coluna, a besta que viste era, isto é, ela já existiu no passado. Era é passado, a primeira coluna, e não é presente, está para emergir futuro. Você pode ver que a frase era e não é, ela é mencionada 2 vezes nesse verso 8. No início e no final. No final diz a mesma coisa. Era, que quer dizer passado, não é presente e aparecerá futuro. Certo? Vamos analisar a primeira fase. A fase que a besta aqui era. Em Apocalipse 13, verso 1, existe aquela profecia muito significativa para nós. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Essa profecia, ela já se cumpriu. Há 2 datas importantes para o cumprimento dessa profecia. Primeiro, 533, segundo, 538. O que aconteceu exatamente em 533? Em 533, o imperador romano católico Justiniano envia ao bispo de Roma, chamado João, uma carta. Nessa carta, ele dava poderes para João, o bispo de Roma, ser o pai de todos os bispos espalhados por todo o império. Nesse ato, o bispo de Roma tomava então a posição que pertence somente a Cristo, como cabeça da igreja. Ele se torna o cabeça do poder papal, o cabeça da igreja católica, ok? Mas ele não pode usar esse poder, porque o rei dos ostrogodos ainda ocupava o trono de Roma. Mas em 538, os ostrogodos foram expulsos de Roma. O exército católico, enviado pelo imperador Justiniano, invade Roma e subjuga o poder ostrogodo, expulsando de Roma o rei com todo o seu povo. E o bispo de Roma, então, ocupa o trono. Se torna o cabeça legítimo. E começa, então, em 538, a primeira fase da besta. A besta que era a primeira fase. Ainda continuando nessa primeira fase, que é a besta que era, Apocalipse 13, 5 diz assim: foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Apesar dessa profecia apontar para a terceira fase, nós podemos usar ela, né, para a primeira fase. 42 meses, cada mês tem 30 dias, porque o ano bíblico é 360. 360 dividido para 12 dá 30. Então nós temos 42 meses, que é o período da supremacia papal, vezes 30, nós chegamos na casa de 1.260 dias. Cada dia, se representando o ano, segundo o número 1434, dá 1.260 anos, certo? Esse é o período onde iria ocorrer ou havia ocorrido, pois estava no passado, o primeiro período, a primeira fase do papado, que é a besta que era. Começou em 538, essa fase, se você pega o ponto de partida 538, mais o tempo correspondente, pelo qual a profecia dizia que o poder papal iria dominar as nações,
nós chegaremos na casa de 1798. 538 mais 1260 dá 1798. Nesse mesmo ou exato ano, uma das cabeças da besta, que foi Pio VI, é ferido, simbolicamente, ou seja, ele perde todos os seus poderes. Napoleão toma todo o poder que ele tem, aquele poder que Justiniano havia dado para o Papa João, lá no ano 533, e que ele começou a usar ele em 538, esse mesmo poder que os papas usaram de lá para cá, foi tomado do Papa Pio VI. Ele perde todos os poderes, é confiscado todas as suas terras e ele fica sem poder. A besta, na verdade, é o poder que a igreja exercia através do seu cabeça do Papa. Certo? Em 1798, o Império Papal cai. Ok? Ele é destronado, o Papa Pio XI é destronado e o papado cai. Vamos analisar a segunda fase, que é a fase a besta que não é. Apocalipse 13 e o verso 3 diz assim: vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Essa profecia se cumpriu simbolicamente em 1798, quando Napoleão arranca das mãos do Papa Pio VI todo o poder que ele tinha de dominar, controlar, perseguir, torturar e blasfemar. Ok? Então, a segunda fase começa em 1798 e ela vai até a cura da ferida mortal. Nesse período, entre 1798 e a cura da ferida, que é a ascensão do oitavo rei, é o aparecimento do anticristo, nós temos duas datas importantes, 1929 e 1981. Nós estamos vivendo mais ou menos aqui, nesse pontinho vermelho. Nós estamos muito perto de ver a cura sendo realizada. A ferida mortal que Napoleão deu sendo restaurado através da ascensão do oitavo rei. Então, nós vamos analisar essas duas datas importantes que teve na segunda fase, na fase que a besta, que era perseguidora, dominadora, não existia. O anjo faz uma ponte entre a ferida, ocorrida em 1798, e a restauração, através de 7 cabeças de 7 papas. Nós vamos analisar agora, e analisar essas duas datas importantes. O ano de 1929 foi muito importante para aqueles que gostam de compreender a profecia, pois Benito Mussolini pega um bairro de Roma e transforma num estado e dá para o Papa Pio XI, através de assinaturas de documentos, conhecido na história como o Tratado de Latrão. Em 1929 começa então ocorre então a primeira data importante. Transformado um bairro de Roma num estado independente. E o Papa, de fato e de verdade, se torna o monarca desse pequeno reino. Certo? De lá para cá, nós tivemos 7 papas. São 7 cabeças da besta, são 7 papas. O primeiro foi aquele que fez a concordata e sentou o primeiro a sentar no trono do Vaticano depois que esse se tornou uma monarquia, Pio XI. Aí vem Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Vamos analisar agora, e o anjo disse, dos quais caíram 5, né? Então está aí os 5 primeiros em cima, um existe, que era o 6º, né? João Paulo II, e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco, e veio Bento XVI, que na verdade durou pouco tempo, mas ainda não morreu. Apenas durou pouco tempo no poder, sendo ocupado o seu lugar, substituído o seu lugar por um outro, né? Ele é um dos 7 também, o outro, né? Porque enquanto esse daí estiver vivo, ele ainda é Papa. Certo? Essa expressão 5 já caíram dá a entender que um Papa só pode ocupar o lugar do outro quando o outro morre.
de fato e de verdade. Ok? Então vamos analisar a segunda data, o ano de 1981. O que aconteceu em 1981? Se cumpriu pela segunda vez, num sentido não simbólico, mas literal, novamente a profecia de Apocalipse 13:3. Não a primeira parte, como se cumpriu em 1798, e a outra ainda vai se cumprir com a restauração, mas ela se cumpriu de modo literal e completa, né? Olha a profecia: viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, ou ferida de morte. João Paulo II, a sexta cabeça papal, recebeu alguns tiros a queima-roupa, mas não morreu, porque a profecia dizia que a ferida mortal seria curada. Então, a profecia se cumpre tanto na primeira fase como na terceira, na segunda, e também vai se cumprir na terceira, porque essa parte aí, mais a ferida mortal foi curada no sentido simbólico, ainda está para cumprir, vai cumprir no início da terceira fase, ok? Mas na segunda fase essa profecia se cumpre completa, né? E de modo literal, ok? Vamos analisar a terceira fase. E aparecerá. E a besta que era e não é, aparecerá. Essa é a terceira fase, a besta que vai aparecer. Vamos analisar. Ela já existiu no passado, foi poderosíssima, né? Matou muita gente, milhares de cristãos foram queimados, assassinados a sangue frio, torturados, e muitas nações teve que se ajoelhar, os reis das nações teve que se ajoelhar e o Papa tinha que colocar a coroa, né? E essa fase que caiu em 1798, ela vai aparecer novamente e vai dominar o mundo inteiro. Vamos ver. Essa terceira fase começará com a ferida mortal curada. É a cura no modo simbólico, curada, sendo curada, a ferida sendo curada, que é a ascensão do oitavo rei, o aparecimento do anticristo. Então, começa com a ascensão do oitavo rei. Quando é que o oitavo rei ascende? Quando a sétima cabeça cai, a oitava surge no local da sétima, porque a besta não tinha 7 cabeças. Então ele só pode surgir depois que cair a sétima, e surge do mesmo localzinho daí da onde caiu a sétima. Aí surge a oitava. Essa fase, que é a última fase, ela vai até a volta de Jesus, porque 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8 diz que Cristo matará o anticristo, ou Cristo matará o iníquo, né? Lá diz assim: o aparecimento do iníquo é segundo... Não, isso aí já é o verso 9. Lá diz que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele terá um período de 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Porque a ferida mortal, ela é revelada no verso 3. E o período em que a besta curada vai dominar o mundo está no verso 5, me parece. Ela é ferida e é curada no verso 3. No verso 4 e 5 ela blasfêmia, e parece que é no verso 5 ou no verso 6 revela um período de 42 meses, e ali deve ser e tem que ser literal. Assim como ela se cumpriu, a ferida se cumpriu 2 vezes, essa profecia aí tem que se cumprir 2 vezes, de um modo literal e de um modo simbólico. O modo simbólico já cumpriu uma parte, né? E deve se cumprir agora no modo literal, 3 anos e meio. Então, entre a ascensão do oitavo rei, que é a cura da ferida mortal, e a volta de Jesus, são 3 anos e meio, gente. 3 anos e meio. Isso é revelado ali claramente no capítulo 12 de Daniel. Olha o que Paulo disse: o mistério da iniquidade aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem está detendo o oitavo rei? O sétimo. Ele precisa ser afastado. Como é que os 5 primeiros foram afastados?
para os outros, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, para o outro surgir no seu lugar, ele morreu. A cabeça caiu. Então, Bento XVI precisa morrer para que o outro seja revelado. Aí diz assim: será de fato revelado o iníquo. Ok? O oitavo rei é chamado na Bíblia, ou foi chamado pelo anjo revelador, pelo anjo intérprete, por vários nomes. E pela Bíblia, por vários nomes. O anjo Gabriel chama ele em Daniel 7, 29 e 27 de o assolador. É aquele que vai assolar o mundo. É aquele que vai destruir tudo. E a Mateus 24 e 15, Cristo chama o abominável da desolação, porque ele vem desolar a terra. Ele é o último. Ele será o indivíduo poderoso que vai levar todo mundo para a destruição. Por isso que Apocalipse, Apocalipse capítulo 17, verso 11, diz: a besta que era e não é o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Ele vai desolar tudo. E em 2 Tessalonicenses 2, do 3 a 9, ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição e iníquo. E 1 João 2, 18 a 22, a inspiração divina através do idoso João, que viu ele lá no Apocalipse, é chamado de anticristo. Lá diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como vocês ouviram dizer que vem o anticristo, se diz que vem, então ele vem. Certo? Que Deus possa nos abençoar. Amém.